boa noite. Poesia para quem é de poesia. Eu sou a Adriana Rodrigues, sou artista educadora e contadora de histórias. E hoje eu vim compartilhar com vocês memórias, histórias e correspondências. Mas antes eu gostaria de falar da minha felicidade e gratidão por poder compartilhar esse momento e esse espaço virtual com vocês da Flino 2020. Esse dia tão especial que nós sonhamos juntos chegou. Não da maneira que nós gostaríamos, mas da maneira que foi possível. Então, no meu caso, através desse vídeo. E, bom, eu pensei que um vídeo de 1 hora é muito tempo, né, para compartilhar. Então, desde já eu agradeço a todos que estão aqui, vendo e ouvindo. Na tradição oral tem uma coisa de especial que tem que ser pelo menos 2. O que tem a palavra e o que tem a escuta. E diferente do que se possa imaginar, não é o que tem a palavra o mais importante, mas aquele que tem a escuta. Porque é o que tem a escuta que dá sentido às palavras. Então eu agradeço a todos pela escuta desse momento tão especial que eu quero compartilhar com vocês. Então eu pensei que a gente podia interagir, que vocês podem deixar comentários, podem compartilhar com os amigos, podem fazer perguntas, que a gente possa assistir juntos, mesmo que seja gravado, não seja ao vivo. Eu sinto a presença de todos que estão assistindo nesse momento. Então, eu pensei em fazer uma espécie de live, assim. Então, vai ter um convidado especial para conversar comigo hoje. Mas vamos começar pelo começo. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês da história do meu nome, porque que eu me chamo Adriana. Então, eu nasci no dia 20 de janeiro, que é dia de São Sebastião, que é o santo protetor da cidade onde meus pais nasceram, lá na Bahia. Então, quando eu nasci, eles pensaram, vamos homenagear o santo, e como é uma menina, vai se chamar Sebastiana. Mas a minha irmã mais velha, que se chama Aparecida, em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, mas ela não nasceu no dia 12 de outubro, era só uma homenagem mesmo, né, a padroeira do Brasil. Ela disse, não, Sebastiana não, coitada da criança, isso não é nome para uma criança, e falou várias coisas sobre a experiência dela de se chamar Aparecida, falou para os meus pais. Então, eles perguntaram para ela que nome que ela gostaria que eu me chamasse, e ela sugeriu o nome da sua melhor amiga, que ela brincava muito na época, que se chamava Adriana, Aparecida, se chamava Adriana. Então foi assim que meu nome foi escolhido. Eu gosto muito do meu nome e agradeço muito a minha irmã por ter escolhido esse nome para mim. Bom, então, para começar, essa foi a história do meu nome. Agora eu quero contar por que eu comecei a contar histórias, né? Como que eu me tornei contadora de histórias. Então, isso vem de sangue, vem de berço. Meu pai, ele é um exímio contador de histórias e memórias, ele guarda muitas histórias. Minha mãe também ama contar suas histórias de infância. Então daí, de tanto ouvir história, eu comecei a querer contar a minha, e eu adoro contar as minhas histórias também. Então eu vou contar para vocês um pouquinho de como foi esse processo de me tornar contadora de histórias. E foi mais ou menos assim. Bom, eu conheci o Carlos Drummond de Andrade na escola, no João Solimeu, aqui na Brasilândia, com a professora Eufrida. E ela nos apresentou os seus poemas, e um dos seus poemas, o Infância, me marcou muito. Então eu vou declamá-lo aqui para vocês. Meu pai montava a cavalo, ia para o campo. Minha mãe ficava em casa cozendo. Meu irmão pequeno dormia. E eu, menino entre mangueiras, lia a história de Robinson Crusoe. Comprida história que não acaba mais. No meio-dia, branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar aos longes da senzala e nunca se esqueceu, chamava para o café. Café preto, que nem a preta velha. Café gostoso, café bom.
Minha mãe ficava sentada cozendo, olhando para mim. Não acorde o menino. E olhava para o berço onde pousou o mosquito e dava um suspiro. Que fundo. Meu pai campeava no mato sem fim da fazenda e eu não sabia que a minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe. Então, pensando na beleza de cada história e como a gente descobre isso ao longo da nossa vida, inspirada por esse poema Infância, eu fiz o meu poema que se chama Lembrança. Meu pai pegava a capanga, ia para o correio. Minha mãe ficava em casa, lavava, passava, cozinhava. Eu e meus irmãos íamos para a escola. No meio-dia, minha mãe, que aprendeu a cozinhar com a minha avó e nunca se esqueceu, chamava para o almoço. Almoço fresquinho, almoço gostoso, tempero baiano. Minha mãe olhava para nós e dizia: vão fazer a lição de casa e depois podem brincar. E ver se não vão brigar. Quando à noite meu pai chegava contando as suas histórias da rua, das cartas, eu não sabia que um dia eu as contaria. E é uma dessas histórias que eu quero compartilhar aqui com vocês. Como a história da Dona Ana. Meu pai já estava encerrando mais um dia de trabalho, mas ainda faltava cumprir uma missão especial, que era entregar a Dona Ana a correspondência que ela tanto esperava do seu filho, o João, que vivia no exterior. Então, ele foi até a casa da Dona Ana, que vivia na última casa de uma rua sem saída. Uma casinha branca, com um jardim na frente, um portãozinho baixo. Então lá ele chegou e tocou. Este som já representava que o carteiro estava chegando, mas ele sempre gostava de dizer: "Ó, o carteiro!" Então ela puxava a janelinha da porta e dizia: "Pode entrar, seu Raimundo. É notícias do João?" "Sim, dona Ana, uma carta do João." A dona Ana era viúva e vivia sozinha, porque o seu único filho havia ido morar no exterior em busca de uma vida melhor. E a partir de então, eles se comunicavam através de cartas. Ai, era uma alegria para dona Ana quando ela recebia as cartas, mas ela já tinha uma idade avançada e não conseguia mais ler, não enxergava as palavras. Então meu pai, além de entregar, fazia leitura para ela. Nesse dia, ela disse: "Olha, assim que você terminar de ler, eu vou passar um cafezinho, porque no forno tem o bolo de fubá, que o João adora." A dona Ana sempre fazia bolo de fubá, porque como ela não enxergava mais as letras, ela tinha medo de esquecer a receita. E fazendo bolo sempre era uma maneira dela praticar. A dona Ana já estava ficando preocupada porque ela não conhecia os netos. O filho tinha ido para o exterior, tinha se casado e já tinha um casal de gêmeos. E aos poucos ela ia enxergando cada vez menos. Então ela ainda queria ter plena visão para poder enxergar o rostinho dos seus netos. Mas aí meu pai abriu a carta e começou a ler. "Olá, mamãe querida, espero encontrá-la bem. Aqui eu, a Raquel e as crianças estamos muito bem. E dessa vez a notícia é boa. Nós finalmente conseguimos tirar férias no mesmo período. E no verão estaremos aí no Brasil para visitá-la. Será uma alegria, porque os meninos já estão perguntando pela avó e muito ansiosos para conhecê-la. Eu tenho certeza que eles vão amar essa avó e vão amar aquele bolo de fubá que só a senhora sabe fazer." Nesse momento, o cheirinho do bolo já tomava conta da casa, quando eles ouviram mais uma vez
Ah, dona Ana pensou, com certeza a vizinha também sentiu o cheiro do fubá. Então ela falou, seu Raimundo, você pode atender para mim enquanto eu olho se o bolo já tá pronto? E quando o meu pai abriu a porta, ele se deparou com um casal e duas crianças no quintal. Conforme prometido, aqui está o meu convidado da nossa live, vídeo de hoje. É o meu pai. O meu pai, ele nasceu no dia 4 de dezembro de 39. E é o dia que é celebrado o dia de Santa Bárbara. E eles não seguiram a tradição, não colocaram o nome dele de Bárbaro, mas colocaram um nome muito especial que é Raimundo, que também é nome de santo. E Raimundo significa aquele que é protetor, ou aquele que protege com os seus conselhos. E o meu pai adora dar conselhos e também ouviu muitos conselhos. É uma história desses conselhos que ele ouviu que ele vai compartilhar com vocês agora. Bom, igual minha filha falou, eu sou aqui o seu Raimundo. Cheguei aqui em São Paulo nos anos de 1960, lá da minha querida Bahia, com 21 anos de idade. Analfabeto, só tinha 3 meses de escola lá no sertão da Bahia, aquele antigo professor particular, que se chamava Escola Debaixo de Pé de Pau. Mas o professor, inclusive, era até meu irmão, que eu sou de segundo casamento, ele era o filho mais velho do primeiro casamento do meu pai, e meu pai estudou ele particular, não tinha faculdade naqueles tempos lá no sertão, mas ele, como boa vontade, e eu tive também, ele era bem estudado. Ele fez prova lá nas cidades que tinha lá naqueles tempos. Todos aqueles estudados que estudavam em Salvador falou, esse aqui pode dar aula como professor, que ele tem capacidade. Aí vim para São Paulo. Chegando aqui, eu tinha uns sobrinhos que trabalhavam no ramo de comércio, restaurante, hotéis, lanchonetes, pastelarias. Aí um deles falou, ô tio, aqui tem um serviço muito bom. Eu não tinha família aqui, família assim, irmão, pai, mãe, ficou tudo lá, eu só tinha aqui esses 3 sobrinhos naquela época. E um deles era comerciário. Aí ele me deu esse conselho. Aí eu falei, ô Deraldo, a minha leitura é pouca, será que eu vou conseguir para trabalhar? Ele falou assim, nossa tio, pelo jeito que você escreve e tudo, você vai dar certo. Você começa a trabalhar pela cozinha do restaurante, da cozinha você passa para a copa, depois de uns anos você está... E assim mesmo eu escutei o conselho dele, e ele que arrumou o emprego para mim no primeiro restaurante, nos anos, começo de 61. Eu trabalhei ali naquele restaurante 6 meses. 3 na cozinha, 3 na copa. Copa é aquele lugar que vende café, cachaça, serve os garçons, cerveja. Dali eu fui trabalhar em outras casas, já com grandes movimentos. Então, aquele tempo era na caneta, não tinha maquininha, não tinha nada. As máquinas dos portugueses eram aquelas manual, balançava, abria, pegava o dinheiro, dava o troco. Então eu trabalhei nos restaurantes 10 anos. Nos anos 68, eu já estava com 8 anos trabalhando, eu morava numa pensão, e lá tinha um colega, inclusive Deus levou ele há poucos anos, tinha apelido de Chico Mineiro, ele chamava Francisco, era mineiro.
E ele estava estudando o 4º ano. E nós tínhamos muita amizade, pegamos uma amizade que nós considerava da família. Toda noite, à tarde, nós íamos no quarto do outro, os domingos, brincar, conversar, contar história. Ele já conhecia uns primos meus que moravam aí já há muito tempo. Aí um dia ele estava estudando o 4º ano, escola de adulto, nas Perdizes. Ele foi e falou: Raimundo, eu fui escrever lá no caderno dele, fiz umas roupas com a caligrafia, lá umas contas. Ele falou assim: até que ano você estudou, Raimundo? Eu falei: estudei até o 3 meses de escola. Eu não tenho ano de escola, nada. Lá na minha terra não tem esses negócios, ainda não tinha. Ele falou: moço, por que você não estuda aqui? Eu estou no 4º ano, sua caligrafia aí bate em mim 10-0, suas contas. Eu falei: olha, Francisco, se eu conseguisse entrar já no 4º ano, para fazer o 4º ano, até que eu fazia, mas para mim começar do 1, 2, 3, 4, é muito cansativo. Eu trabalhava 12 horas por dia, correndo dentro de um restaurante, que eu só trabalhei no centro de São Paulo. Alguém que conhece o centro sabe que movimento em restaurante no centro, na hora do almoço, é para correr mesmo. Aí ele falou assim: eu vou conversar lá com o diretor da escola, se pode. Naquele tempo, os diretores da escola mandavam naquela escola. Não é igual hoje, que todas as ordens primeiro vêm do Ministério da Educação, depois passa para as escolas, para os diretores, é tudo mais complicado. Ele foi e conversou lá com o diretor, Deus que deu ele o bom lugar, que eu acho que já deve ter falecido, isso já tem 54 anos, ele já era um senhor de idade. Aí ele falou, conversou com o diretor falou: ó, ele vem e faz o teste, igual que eu vou fazer o teste do 3º para o 4º, se ele passar, ele estuda. Aí eu falei: ô Francisco, e como que eu vou passar se eu não entendo de nada? Que esse professor lá particular meu, ele não só me ensinou a ler, escrever, matemática era bom. Agora esse negócio de português, falar objetivo, plural, singular, eu não sabia nada disso. Ele falou: ó, você compra um livro do 4º ano e toda noite você vem aqui e eu te ensino o que foi. Ele estava no 4º ano, tinha poucos meses que ele tinha feito o teste, mais ou menos, ainda tinha os cadernos lá, ele me explicou tudo. Você compra o livro. No outro dia passei na livraria, que eu trabalhava na Avenida São João, isso foi no ano de 68. Esse livro está aqui, ó, para vocês verem. Está guardado até hoje. Isso aqui eu considero um tesouro. Passei para minha filha, que ela é professora, ela pediu, encapou tudo. Neste livro aqui, que eu fiz minha prova. Aí, quando foi no dia lá da prova, eu fui para a escola, desanimado, assim, eu não vou conseguir não. Mas fui, com vontade de estudar. Chegou lá, foi uma prova, 4 horas a 5 horas de prova, que alguém de vocês deve saber como é a prova. Eu achei difícil, mas fiz. Aí, naqueles tempos, tá errado? Eles ponhavam os resultados lá, no dia que saía lá na escola, nas paredes, você ia lá depois. Aí o próprio meu colega, eu trabalhava lá próximo, falou: olha, Raimundo, o dia que daqui marcou o dia, eu passo lá na escola e trago o resultado para você. E nós morávamos lá na pensão,
Quando um queria falar com o outro, eram os quatro pegados. Batia na parede para o outro escutar. Quando foi 6 horas da tarde que ele chegava, eu vi estar batendo na parede. Falei, eu vou ali ver o que o Chiquinho quer. Cheguei lá, era uma porta, a pensão tinha 2 entradas. Nós entrávamos por um, ele entrava por outro, eu bati na porta, ele abriu, eu entrei. Ele começou a dar risada. Falou, Francisco, você está achando eu feio, bonito, está dando risada? Ele falou, aí ele tinha um negócio de me chamar alemão. Ele falou, alemão, você passou com 9,5. Quase que eu caí da caminha dele, nem acreditei. Pode preparar os papéis, os cadernos, que tal mês você vai estudar. Mesmo assim eu fiz, estudei o 4º ano nesta escola, ali nas Perdizes, quem conhece o bairro Perdizes, do lado da igreja São Geraldo, esse colégio ainda está lá até hoje. Toda vez que eu passo lá com meus filhos, eles até me cobram. Eu falo aqui onde eu aprendi a leitura, que foi o que me serviu para mim entrar nos Correios, que nos anos de 70 eu parei o ramo de comércio, fiz um curso nos Correios, passei para carteiro, trabalhei 35 anos. Naquele tempo os Correios só exigiam o primário. E eu tenho o curso, né, que a escola deu do 4º ano, aquilo lá foi que me deu esse emprego, que eu trabalhei 35 anos, criei meus 4 filhos, todos eles estudaram, só que eles estudaram com o próprio suor deles. Só que a única coisa que eu fiz, que eles tinham tudo, graças a Deus, casa para morar, comida, graças a Deus, médico, até hoje eu e a esposa ainda temos convênio dos Correios, meio difícil pagando, mas nós ainda conseguimos, graças a Deus. Eles tiveram até as idades de 21 anos. Então, falando assim, conselho, vocês aí que estão escutando, que é jovem, adulto, nunca deixa de escutar um conselho, principalmente de pai e mãe, um colega que você sabe que é colega mesmo, porque hoje a maioria dos conselhos é para ir para a balada, para beber, para fazer isso. Então, esses conselhos não adianta. Tem que ser uma pessoa, principalmente dos pais. Eu vivo aqui em São Paulo há 60 anos, graças a Deus. Meu pai, o dia que eu saí de casa também, eu vou contar mais esse conselho. Com 20 anos, ele me chamou lá no quarto, que eu saí 6 horas da manhã, ele estava levantando. Ele me sentou na cama, mas ele falou, meu filho, eu vou lhe pedir um conselho. Você vai para o mundo, que lá naquele tempo vim para São Paulo, era o fim do mundo. Não tinha telefone, não tinha zap, não tinha celular. Uma carta nós mandava, ia pelo trem de ferro. Levava 30, 40 dias para chegar lá. Então, ele falou, você anda direito, nunca faz coisas para machucar o meu coração. Então, meus caros que vai escutar essa gravação, até hoje eu vivo aquilo que meu pai me explicou. Nunca fui de entrar em coisas, mas achei muitos conselhos errados. Mas quando aquilo tocava no meu coração, eu falava, isso aqui não serve para mim. Então, graças a Deus, agradeço primeiramente o conselho do meu pai, deste colega e a vida que Deus tem me dado até hoje.
com minha família, meus 4 filhos, 2 casal, e minha esposa está aí com 68 anos. Eu chamo ela de segunda mãe. Então, graças a Deus, muito obrigado a vocês escutar esse converseiro, mas quem quiser escutar, guarda no coração que nunca vai arrepender. Isso aí, obrigada. Daqui a pouco tem mais histórias, mas para concluir esse momento, eu queria só ler uma das histórias que eu li e que me marcou muito, que foi justamente desse livro que meu pai estudou, eu nunca mais esqueci, e se chama O Reformador do Mundo, do Monteiro Lobato. Américo Pisca-Pisca tinha o hábito de pôr defeito em todas as coisas. O mundo para ele estava errado, e a natureza só fazia asneiras. Asneiras, Américo? Pois então, aqui mesmo neste pomar tens a prova disso. Ali está uma jabuticabeira enorme, sustentando frutas pequeninas. E lá adiante, uma colossal abóbora presa ao caule de uma planta rasteira. Não era lógico que fosse justamente o contrário? Se as coisas tivessem de ser reorganizadas por mim, eu trocaria as bolas, passando as jabuticabas para a aboboreira e as abóboras para a jabuticabeira. Não achas que tenho razão? Assim, discorrendo, Américo provou que tudo estava errado e que só ele era capaz de dispor com inteligência o mundo. Mas o melhor, concluiu, é não pensar nisso e tomar uma soneca à sombra destas árvores. Não achas? E pisca-pisca, pisca-piscando que não acabava mais. Estirou-se de papo acima à sombra da jabuticabeira. Dormiu, dormiu e sonhou. Sonhou com um mundo novo, reformado inteirinho pelas suas mãos. Uma beleza! De repente, no melhor da festa, plaft! Uma jabuticaba que cai e lhe esborracha o nariz. Américo desperta de um pulo, pisca-pisca, medita sobre o caso e reconhece afinal que o mundo não é tão mal feito assim. E segue para casa refletindo. Fim. Bom, como vocês puderam ver, meu pai, além de conselheiro, é carteiro, entregou muita carta, tem muitas histórias para contar. E agora a gente vai compartilhar, ele vai compartilhar, uma dessas histórias, que é uma história incrível, uma história real, uma história de um personagem aí da nossa família. Então, saboreiem essa história. Eu tive um tio que já está no Reino da Glória, era muito caridoso. E nos anos de 80, mais ou menos, eu estava aqui em São Paulo, se não me falha a memória, deu umas crises muito grandes lá no Nordeste. Nós morávamos numa região Nordeste seca, sertão da Bahia, e as crianças estavam passando muita necessidade, os pais de família. Aquele tempo não tinha um filho, 2 só, não, era 10. Inclusive esse meu tio, a irmandade, irmão da minha mãe, era 14. Para vocês verem, para cuidar de 14 filhos num sertão, sem recurso, não tinha nada. Aí ele ficava indignado lá com prefeito, governo. Naquele tempo, eu não lembro, se me falha a memória, quem era o presidente da República. Aí ele escreveu uma carta para mandar para o presidente em Brasília para socorrer as crianças no Brasil que estavam passando fome. Aí o pessoal lá dos políticos, que existia naquele tempo só as prefeituras da cidade, só tinha o prefeito, não sei nem se tinha vereador, achou que lá era besteira.
ele pegou, arrumou um dinheiro lá, escondido, sem falar nada com ninguém, pegou o ônibus e foi para Brasília. Chegou lá, ele foi lá no Palácio da Alvorada, onde fica o presidente. Eu não me recordo quem era o presidente, se era Carrasta Azul, se era... Não recordo mais. Aí a polícia lá falou para ele que não podia, que não era assim fácil ir lá falar com o presidente, não. Que deixasse aquela carta lá, que eles entregavam. E achou que ele estava doente, pegou ele, levou lá nos médicos lá da saúde, os médicos examinou ele apenas estava com nervoso, porque ele via aquela situação, ele tinha vontade de ajudar e não podia. Aí deram os remédios lá para ele, mandou ele voltar. Ele pegou e voltou. Depois que ele faleceu, não demorou, ele faleceu, acho que ele faleceu em 85, aí começou a aparecer aposentadoria para os pais, para os velhos, que não tinha, nos Andes, não lembro mais, e foi aparecendo coisa, auxílio, e hoje, graças a Deus, vocês veem, lá tem toda a ajuda, tem salário família, tem tudo, tem escola, as prefeituras já tem tudo. Então a gente analisa assim, né? Como é que um ser humano tem um dom desse, pobre, sem leitura, só sabia assinar o nome, e hoje o sabido, tanta gente estudado, que tem por aí, não vou citar nome, vocês sabem, vê todo dia, toda hora, não faz quase nada. Quase nada já faz um pouco, mas tinha que fazer mais. É para vocês verem o que é ser humano e ser um coração bom. Era só isso que eu tinha para falar para vocês. Então, como a gente pode perceber, é uma história familiar de pessoas que queriam mandar recados para os presidentes. Essa não é a única história e daqui a pouco eu vou compartilhar mais com vocês algumas das correspondências mais famosas que foram enviadas a presidentes. É isso. Bom, como eu falei anteriormente, meu pai nasceu no dia 4 de dezembro de 1939, ou seja, amanhã ele vai completar 81 anos. Quando ele completou 80 no ano passado, a gente celebrou essa data, ele contando histórias para a família. E esse ano a gente está aqui na Flino, então celebrando mais um ano de vida e contando histórias para todo mundo. Então eu espero que vocês tenham gostado dessas histórias. Se vocês quiserem algum conselho, quiser fazer alguma pergunta, deixa aí nos comentários. Aí eu vou passar para ele, se ele tiver algum conselho que venha do coração para dar, vai ser muito legal. E a gente vai também compartilhar algumas das cartas, porque além de ser carteiro, ele também escrevia muitas cartas, né, pai? E eu também escrevia quando era pequena. Escrevia para os avós que moravam na Bahia, desde pequenininha eu escrevia carta, então aqui na família a gente tem esse legado aí das cartas, não é isso? Quer falar alguma coisa sobre o seu aniversário, sobre as cartas? Quando eu era carteiro, tinha ano de eu mandar 25 cartão. Todos familiares, amigos, mais chegados, igual eu falo, amigo mesmo, primos, eu mandava cartão de Natal. Às vezes eu mandava 25, 30, recebia 5, 6, mas não ligava. Eu já sabia que tinha uns mesmo que quase nem lê direito a minha caligrafia, não lia. Eu escrevia bonito, mas às vezes eu empolava muito, né? Era muita carta para escrever. Então, era o meu maior prazer no Natal chegar numa casa com 2, 3, 4 cartões de Natal,
e entregar para os destinatários. Aquela alegria que eles tinham, a filha recebendo do pai, o pai da filha, a namorada do namorado que estava em outro país. E aquilo me emocionava muito. Então eu compartilhei isso até o ano que eu, mais ou menos 2000, que eu parei em 2006, me deu problema de coluna, eu fui trabalhar interno, fiquei 10 anos interno, fiquei 25 na rua. Esses 25 anos, eu acho que eu escrevi 1000 e tantas cartas para os parentes. Hoje eu sinto, acabou tudo isso, agora é só negócio de internet, e eu não aprendi ainda a mexer com esses negócios. Eu sinto muito de não poder mais fazer aquilo. Eu devo ter alguma carta ainda guardada por aí que eu recebi, eu mandei. Se eu achar, uma hora a minha filha passa para vocês. Muito obrigado. Então é isso, gente. Fica a dica nesse Natal. Mandem cartas, enviem cartas. É muito bom dar e receber cartas. Principalmente para essa epidemia que nós estamos aí. Entende? Não pode ver os amigos, não pode ir na casa de um pai, de um irmão, às vezes. Os meus estão comigo porque, graças ao bom Deus, o que é que eu digo que é o estudo? Eles conseguem trabalhar em casa. Eles só vai buscar a comidinha para eles e para os velhos. Eu comparo isso igual um passarinho. Avô do ninho vai lá no mato buscar a comida e traz para dar seus filhos. Só que hoje virou ao contrário. Está igual a história da melancia e da jabuticabra. É os filhos que traz para os pais. E nós temos que conformar e agradecer a Deus por tudo isso, meus irmãos. Muito obrigado, desculpa. Então, chegou o momento de compartilhar as correspondências. A primeira é de Gandhi para Hitler. É evidente que no momento o Senhor é a única pessoa do mundo capaz de impedir uma guerra que pode reduzir a humanidade ao estado de barbárie. O Senhor pagaria esse preço, por mais valioso que lhe pareça o objetivo que tem em mente? Pacifista, o líder do movimento pela independência da Índia, Mohandas Gandhi, escreveu a Adolf Hitler influenciado por amigos. A carta, datada de 23 de julho de 1939, pedia que o ditador evitasse conflitos armados. O escrito nunca chegou ao destinatário, por uma intervenção do governo britânico. Poucos meses depois, em setembro, a Alemanha invadiu a Polônia, no episódio que marcou o início da Segunda Guerra Mundial. Esse trecho pertence ao livro Cartas Extraordinárias, a correspondência de pessoas notáveis, de Charles Usher. Bom, deste mesmo livro, ou melhor, deste livro, nós temos uma carta de Fidel Castro para Franklin D. Roosevelt, ex-presidente dos Estados Unidos. Se for do seu agrado, mande-me uma nota verde americana de $10 na carta, porque eu nunca vi uma nota verde americana de $10 e gostaria muito de ter uma.
Em 6 de novembro de 1940, Fidel Castro, aos 14 anos, escreve para o presidente dos Estados Unidos, Roosevelt. Na carta, Castro diz ter 12 anos e revela que não sabe muito inglês, apenas o suficiente para escrever poucas linhas. Ele recebeu uma resposta padrão da Casa Branca e nenhuma nota de $10. 13 anos depois, Castro liderou a revolução que derrotou o ditador Fulgêncio Batista e que levou ao poder na ilha. A carta do jovem Castro foi descoberta em 1977 por especialistas do National Archives and Records Administration. Agora, de um outro livro de cartas, um livro brasileiro, nós temos essa outra carta para presidente. Como eu disse, muitas pessoas escreveram cartas para presidentes. Essa é de uma menina. Seu nome é Arcelina Helena Públio Dias, que escreve para Juscelino Kubitschek em 2 de julho de 1959. Em meados desse ano, a construção de Brasília ia chegando ao fim, quando uma adolescente paulistana da 4ª série ginasial, correspondente ao último ano do ensino fundamental, empacou numa lição de casa sobre a futura capital. Havia pouco material sobre o assunto. A solução que encontrou foi ousada: pedir ajuda ao presidente da República, de forma educada, mais firme, com um pouco de urgência. A carta de Arcelina Helena, que mais tarde se tornaria jornalista, é uma das joias desenterradas pela pesquisadora Ivani Câmara Neiva, na volumosa correspondência enviada a JK, que só não recebeu pedido de milagre. Todo o resto ele recebeu: empregos, doação de terras, está tudo lá. Então vou ler para vocês essa carta. Excelentíssimo senhor doutor Juscelino Kubitschek de Oliveira, nosso querido presidente. Sinceras saudações. Pretendo ser breve nessa missiva, pois eu sei quão ocupado é um presidente da República. Quem está lhe escrevendo é uma estudante da 4ª série ginasial do Colégio Cristo Rei, em São Paulo, e o meu nome é Arcelina Helena Públio Dias. A minha professora de geografia, querendo instruir-nos sobre nossa vida, nosso país e nossas riquezas, deu-nos um trabalho de férias, cujo tema geral seria o Brasil. Tomando por seus diversos aspectos político, geográfico, econômico, etc., cada uma das alunas escolheria então um assunto que mais lhe agradasse e interessasse. Pedi para minha professora que me deixasse escrever sobre Brasília, pois a nova CAP me fascina desde o início da sua realização. Estando desprovida de conhecimentos físicos, fixos e concretos, pois apesar de meu imenso desejo de conhecer Brasília, ainda não tive essa oportunidade. Nas bibliotecas de São Paulo, o material informativo sobre esta gigantesca obra é nulo, ou então muito deficiente ainda. E o que pude conseguir até agora foram simples comentários de jornais, muitas vezes oposicionistas, e folhetos de campanha de aviação. Minha irmã sugeriu-me então que eu me dirigisse diretamente ao pai de Brasília, dizendo-me que o senhor não se negaria a ajudar-me. Como ainda não pude ir a Brasília para obter fotografias para o meu trabalho, peço-lhe então que me envie vistas e tudo mais que o senhor tiver de interessante e concreto sobre Brasília. Eu me esforçarei o mais possível para fazer um bom trabalho, não só para conseguir uma boa nota, mas também para mostrar às minhas colegas o que é e o que será a nova capital do Brasil. Quero pedir-lhe ainda, se não for abusar muito da sua generosidade, um pouco de urgência, pois, como lhe expliquei, é um trabalho de férias. Antecipadamente agradeço. Arcelina Helena Públio Dias, sincera admiradora de sua grande obra. São Paulo, 2 de julho de 1959. PS, meu endereço é Rua Áurea 333, Vila Mariana, São Paulo. Essa carta pertence ao livro Cartas Brasileiras, organizado por Sérgio Rodrigues. E aí? Deu uma vontade de escrever para o presidente? O que você escreveria nessa carta? Conta aqui nos comentários. Um beijo, muito obrigada.
Gratidão.